Café da manhã é a pior refeição do dia do ponto de vista metabólico, tá? Isso vai contrariar tudo, né? O que te ensinaram, tá? Mas eu vou explicar. E justamente por isso que eu estou aqui, para falar o que precisa ser dito, tá bom? Olha só, o ser humano, prestem muita atenção, só não entende quem não quer. O ser humano não foi desenhado metabolicamente para comer assim que acorda, ao acordar. Isso é um tapa, um soco na fisiologia gastrointestinal humana. Após o sono, o corpo está em estado fisiológico de jejum, tá? A não ser que vocês comeram de madrugada, né? E esse estado fisiológico de jejum mantém níveis naturalmente mais altos de cortisol, de glucagon, que é o hormônio que queima gordura, né, e transforma a gordura em glicose, e catecolaminas. Quais são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, produzidas pela medula da suprarrenal, mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático, tá? Já o cortisol é córtex da suprarrenal, estimulado pelo ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Da hipófise, beleza? E o glucagon é um hormônio produzido pela célula alfa do pâncreas e é estimulado a sua liberação no processo de jejum, justamente para a gente não entrar em hipoglicemia, porque quando a gente está em jejum, a glicose do sangue vai caindo, mas a gente não morre. Por quê? A gente tem pâncreas, né? O pâncreas percebe a glicose baixando e começa a liberar pela célula alfa o glucagon. O que o glucagon faz? Vai lá na sua barriga, no seu pneu, no seu culote, na sua papada, na sua esteatose hepática, que é a gordura do fígado, quebra essa gordura do fígado e transforma essa gordura em glicose e joga no sangue. Então, falar que fazer jejum você vai entrar em hipoglicemia, a pessoa não sabe nada de fisiologia humana, tá? Então, vamos lá. Esses hormônios, cortisol, glucagon e adrenalina e noradrenalina, que mobilizam a energia, tá? Não são hormônios que pedem comida de manhã, certo? Quando você come pela manhã, olha só para vocês verem, especialmente carboidrato, né? Há um pãozinho integral, 24, 500, 700 grãos. É o pior pão que existe, tá? Ainda mais dentro dessa pirâmide alimentar completamente errada e invertida, por isso que o mundo está obeso. Você faz o quê? Você quebra precocemente o jejum noturno, assusta o organismo, assusta o pâncreas, libera insulina num momento biologicamente completamente inadequado, bloqueia a oxidação de gordura, que é uma coisa maravilhosa, perpetua a dependência metabólica de glicose. E isso não é a minha opinião, isso é fisiologia médica, está no Guyton. É só pegar o Guyton dessa grossura aqui, 890 páginas, e ler, né? Mas o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Nunca foi, não é e nunca será. O mais correto é você acordar e ficar da hora que você acordou até 11, 11h30, meio-dia, tomando água com sal integral, café com óleo de coco, manteiga ghee, pode colocar um pouquinho de canela, e sem açúcar, lógico, preferencialmente também sem adoçante nenhum, e chá também, sem adoçante nenhum e logicamente sem açúcar nenhum, né? Nem mascavo, nem demerara, nem orgânico, nem de coco, nem de nada. Açúcar mascavo, orgânico, coco, demerara, parará, vai virar o quê? Glicose. Então, profissional de saúde falar com você que pode comer açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar orgânico,
ele não sabe que todos esses açúcares o organismo não saca. Olha, o organismo não sabe assim. Olha, gente, ele acabou de comer açúcar mascavo. Olha, gente, ele acabou de comer açúcar de coco orgânico demerara. Pelo amor de Deus. Açúcar é açúcar, vai virar glicose, tá? Então essa frase de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia não nasceu da ciência, ela nasceu do marketing alimentar do século XX, né? Para você poder ir na padaria, comprar seu pãozinho, seu bolinho, seu biscoitinho, não é isso? Você comer sua tapioquinha, né? Que é horrível, tapioca. Tapioca é mandioca em pó, tá? Se quiser comer a mandioca, tudo bem, mas não a mandioca na hora do café da manhã, a mandioca na hora do almoço. E mesmo assim, depois de comer bastante proteína, porque a primeira coisa que você come, até a ordem dos alimentos que você coloca dentro do estômago é importante. Seu estômago está completamente vazio. Se você coloca primeiro o carboidrato, o que vai acontecer? Sua glicose vai subir, tá? Você tem que comer proteína primeiro e come o que você quiser, mas o último que você tem que comer é o carboidrato, tá bom? Para ir, né, subindo aqui, ó, proteína, e em cima aqui do estômago o carboidrato, beleza? O que você comer primeiro, o estômago vai absorver primeiro. Então, se você comer fruta primeiro, você vai se lascar. Se você comer batata primeiro, macarrão primeiro, pão, bolo, biscoito, arroz, feijão primeiro, sua glicose vai lá na lua, tá bom? Primeiro dê preferência às gorduras e às proteínas. E por último, o carboidrato se tiver no seu prato, tá? Do ponto de vista metabólico e hormonal, qualquer ingestão alimentar pela manhã é a pior janela possível para comer. Especialmente quando você pensa em saúde, longevidade e controle glicêmico, tá? Alguns alimentos podem até ser aceitáveis para quem está em transição metabólica. Por exemplo, ovos mexidos com bacon artesanal. O que é bacon artesanal? É aquele bacon que está pendurado no gancho do açougueiro, pousando mosca, sem conservante, sem maltodextrina, né? Aqueles baconzinhos já fatiados das marcas que vocês sabem não, tá? E esse ovo, se você for comer, tem que ser feito na manteiga, de preferência ghee, no óleo de coco, na banha de porco ou no azeite tipo único, né? Aquele que pode esquentar. O essa virgem, não. Essa virgem é só em alimentos a frio, tá? Ah, vai comer uma fruta de manhã? Dê preferência a abacate, a coco seco, a morango. Agora, você vai comer de manhã uma banana, uma manga, uma uva, um caqui, um abacaxi, uma melancia, melão, laranja, tangerina, mexerica e jabuticaba? Você vai se lascar, sua glicose vai lá em cima. Dê preferência a abacate, coco seco, goiaba, kiwi, morango, as berries todas, né? E também uma maçãzinha, um mamão e uma pera. E mesmo assim, coma a proteína antes, o ovo antes, tá? Não come fruta primeiro, não. Fruta tem frutose. Se você come a fruta antes, sua glicose vai subir. Se você forra o estômago com proteína e gordura antes, isso trava a sua glicose subir, tá certo? Bom, mas isso que eu acabei de falar não torna o café da manhã ideal, torna apenas menos pior. O ideal é não comer de manhã, tá? O corpo humano funciona melhor quando a primeira refeição do dia acontece a partir das 11 horas da manhã. 11, 11 e meia, meio-dia. O jejum noturno se estende, né, por 16 a 24 horas. As refeições se concentram entre almoço e jantar. E esse jantar precisa ser cedo, no máximo até as 19 horas, salvo exceções sociais, como sair com a esposa, com o marido, com os amigos. Vida real existe, né? Não tem que ficar estressado também com isso, não. Fazendo isso, você respeita o ciclo circadiano da insulina, a biologia mitocondrial, a flexibilidade metabólica, os mecanismos de autofagia,
Olha, a verdade é que muitos profissionais não sabem nem o que é autofagia. Tem profissional que não sabe o que é insulina direito, não sabe a fisiologia básica do pâncreas. Tem gente que ainda defende arroz e feijão como base alimentar perfeita. Hoje veio aqui um nutricionista que pegou o meu vídeo de arroz e feijão e criticou. Aí eu tô convidando ele aqui para uma live bacana, respeitosa, para eu explicar para ele e ele me explicar. Ele vai defender o arroz e feijão e eu vou refutar o arroz e feijão. O arroz e feijão não serve para absolutamente nada. Eu já falei, não vou falar aqui de novo, tá? Isso é uma vergonha para a nutrição, tá certo? E eu não estou falando da profissão nutrição. Estou falando de nutrição enquanto ciência. Quem quiser ver sobre o nutricionista que me questionou, é só ir no story, tá? Seja médico ou nutricionista. Eu não estou falando de nutrição, da profissão nutrição. Estou falando de nutrição enquanto ciência, seja médico ou nutricionista. Comer pela manhã pensando em saúde é um erro conceitual gravíssimo. A verdade desconfortável é esta que eu vou falar agora. A pior refeição do dia é o café da manhã. Ah, Felipe, mas se eu tiver no all inclusive, não sei o que, né? Pessoal, não tô aqui falando disso. Eu vim aqui para falar que a pior refeição é o café da manhã. A melhor janela para comer começa às 11 horas da manhã, ou meio-dia, e termina no máximo às 19. Por exemplo, são 9h02, eu acabei de comer. 8h30, né? Porque hoje teve social, eu saí com minha esposa e minhas 2 filhas. O resto é narrativa, e narrativa não muda a fisiologia humana. Agora, se isso te incomodou, ótimo, não tem problema nenhum. Significa que você acabou de esbarrar na verdade, tá bom? E você, nutricionista, que me citou no seu feed aí, eu estou aguardando você me mandar um direct para a gente fazer uma live super respeitosa de nós dois, tá bom? Você vai defender o arroz e feijão, né? E eu vou falar contra, tá certo? Só para te dar uma base. Não vou falar nada, não. Vão discutir lá na live, tá? Se você aceitar, né? Porque parece que você tá correndo. Não é isso? Porque você vai passar uma vergonha que você nunca passou na sua vida, tá? Porque você falou que a minha fisiologia que eu estudo, tem 19 anos que eu dou aula de fisiologia. É fisiologia de boteco, né? Eu vou te mostrar. Eu só tô esperando você aceitar o meu convite pra live, tá? Mas super respeitosa, tá? Porque você falar fisiologia de boteco, você me desrespeitou. Até agora eu não te desrespeitei e nem vou te desrespeitar hora nenhuma, inclusive na live. Então eu te convido de novo, estou fazendo aqui o convite oficial para gente abrir uma live. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser segunda, pode ser outro dia que você quiser. Uma live super respeitosa, se defende o arroz e feijão e eu vou ir contra o arroz e feijão, tá certo? Aí lá na live eu vou te mostrar o tanto que você está equivocado, que arroz e feijão é a combinação mais perfeita que existe, mais perfeita para você ficar obeso, mais perfeita para você ter resistência insulínica, para você ter diabetes. Não é à toa que o Brasil é o 5º país mais obeso do mundo. Tá? A base alimentar é arroz e feijão. Beleza? Mas o assunto do texto aqui não é esse, não. Do vídeo. O vídeo de hoje é falando que o café da manhã nunca foi, não é e nunca será a refeição mais importante do dia, tá? Te aguardo aí na live, se você quiser fazer uma live comigo, tá bom? Beijão pra todos aí. Especialmente para você que me criticou hoje aí no seu feed aí, falando que eu estou errado em relação ao arroz e feijão. Vamos ver quem tá errado na live? Aceita minha live aí.
tá bom? Tchau.